Deixe-me dançar com seus filhos e farei você voltar a caminhar. A voz de Marina cortou o salão como uma lâmina afiada. Tiago congelou, os olhos fixos naquela empregada sem teto que acabara de fazer uma promessa impossível na frente de todos, enquanto seus dois filhos, Pedro e Miguel, viravam os rostos das cadeiras de rodas com algo que ele não via há meses: esperança. Tiago sentiu o mundo inteiro pausar naquele segundo, como se alguém tivesse apertado um botão invisível que congelava tudo ao redor, exceto aquela mulher de uniforme preto e branco parada na frente dele com uma proposta que desafiava toda a lógica que ele conhecia. E ele queria rir, queria mandar ela embora, queria dizer que estava louca e que nunca mais deveria abrir a boca daquele jeito na frente de gente importante. Mas quando olhou para os filhos e viu os olhos de Pedro e Miguel brilhando com algo que ele não via havia tanto tempo que nem lembrava como era, algo travou dentro dele e, em vez de mandar Marina sair dali, ele ficou parado, completamente imóvel, enquanto o salão continuava ao redor com suas conversas elegantes e risadas controladas e taças tilintando, e ele percebeu que ninguém mais tinha ouvido o que ela disse. Só ele. Só os meninos, e aquilo de alguma forma tornava tudo ainda mais real, ainda mais perigoso, porque significava que a decisão era só dele. Não tinha plateia para julgar, não tinha testemunhas para cobrar depois. Era apenas um pai diante de uma escolha que não fazia sentido nenhum, mas que os filhos dele claramente queriam que ele fizesse. E Tiago engoliu seco, sentindo a gravata apertar no pescoço, sentindo o terno de grife pesar nos ombros como se fosse feito de chumbo, e olhou para Marina de novo. Realmente olhou, e pela primeira vez desde que ela tinha começado a trabalhar na casa, ele reparou nos detalhes, nas mãos calejadas que seguravam a bandeja de prata, nas unhas curtas e limpas sem esmalte, nos olhos fundos de quem conhecia noites sem dormir, na postura ereta de quem aprendeu a carregar o mundo nas costas e ainda assim não curvar a espinha. E ele se perguntou que tipo de vida essa mulher tinha vivido para chegar até ali, para estar trabalhando na casa de um estranho sem ter para onde voltar quando o turno acabasse. E ao mesmo tempo se perguntou que tipo de coragem absurda era necessária para fazer uma promessa daquelas na frente de alguém que podia destruir a reputação dela com um telefonema. E foi Pedro quem quebrou o silêncio. "Pai, por favor." E a voz do menino saiu tão baixinha, mas tão carregada de vontade, que Tiago sentiu o peito apertar, porque Pedro nunca pedia nada. Pedro era o que aceitava tudo, o que sorria quando os médicos diziam que não havia cura, o que consolava o irmão quando Miguel chorava de frustração por não conseguir segurar um lápis direito. E agora ele estava pedindo, e Tiago não tinha estrutura emocional para negar. Não depois de tudo, não depois de 2 anos, construindo paredes ao redor do coração para não sentir a dor de ter perdido Clarice e não conseguir salvar os próprios filhos. Então ele respirou fundo, sentiu o ar entrar queimando nos pulmões e acenou com a cabeça, um movimento quase imperceptível, mas Marina viu, e o rosto dela se iluminou com um sorriso pequeno, mas genuíno. E ela colocou a bandeja sobre a mesa lateral sem fazer barulho. Limpou as mãos no avental branco e caminhou até as cadeiras de rodas dos meninos com passos firmes e decididos. E Tiago observou cada movimento como se estivesse assistindo a algo em câmera lenta. Viu quando ela se abaixou na frente de Miguel e colocou as mãos nos apoios da cadeira. Viu quando olhou nos olhos do menino e perguntou baixinho: "Você confia em mim?" E Miguel acenou que sim, sem hesitar, e Marina sorriu de novo. E então fez algo que Tiago não esperava. Ela tirou os sapatos, ficou descalça ali no meio do salão com o piso de mármore frio e explicou olhando para os 2 meninos: "Vocês vão colocar os pés em cima dos meus, e eu vou segurar vocês e a gente vai dançar de verdade, não fingir, não fazer de conta, mas dançar de verdade, e vocês vão sentir o chão se movendo embaixo de vocês.
vão sentir o corpo de vocês no espaço, vão sentir o que é estar em pé, mesmo que seja só por alguns minutos. E Miguel e Pedro olharam um para o outro com aquela comunicação silenciosa que só gêmeos têm. E depois, olharam para o pai. E Tiago acenou de novo. E Marina pegou Miguel primeiro, colocou as mãos debaixo dos braços dele com uma delicadeza que contrastava com a firmeza do movimento, e levantou ele da cadeira como se ele não pesasse nada. E Miguel soltou um suspiro, metade surpresa, metade alívio, e Marina posicionou os pés descalços dele em cima dos dela, e segurou ele pela cintura, e Miguel colocou as mãozinhas trêmulas nos ombros dela. E ela começou a se mover, devagar, só um balanço suave de um lado para o outro, seguindo a música clássica que tocava no salão. E Miguel fechou os olhos, e um sorriso enorme abriu no rosto dele, e Tiago sentiu algo quebrar dentro do peito, porque fazia tanto tempo que ele não via o filho sorrir daquele jeito, um sorriso verdadeiro, sem dor, sem medo, só alegria pura. E então, Marina fez um movimento que ele não esperava. Ela manteve Miguel equilibrado com um braço e estendeu o outro para Pedro e disse: "Vem, você também." E Pedro não precisou pensar duas vezes. Ele esticou os braços e Marina o puxou da cadeira com a mesma delicadeza de antes. E agora ela tinha os dois meninos, Miguel do lado esquerdo e Pedro do lado direito. Os 4 pés pequenos em cima dos dela, e ela segurava os dois pela cintura, e eles seguravam ela pelos ombros e formavam uma espécie de triângulo humano ali no meio do salão. E Marina começou a girar, muito devagar, muito suavemente, e a música continuava. E os meninos riam alto, aquela risada de criança que Tiago achava que tinha sido enterrada junto com Clarice. E as pessoas ao redor começaram a perceber. As conversas foram parando uma a uma. Os garçons pararam de servir, os convidados viraram para olhar e o salão inteiro ficou em silêncio. Só a música continuava. E todos assistiam àquela cena impossível de uma empregada descalça dançando com 2 meninos que não podiam andar. E Tiago viu quando algumas mulheres levaram as mãos ao peito, viu quando alguns homens limparam os olhos discretamente, viu quando até Mário, o sócio dele, o homem mais duro que conhecia, engoliu seco e virou o rosto para disfarçar a emoção. E Marina continuava girando, e os meninos continuavam rindo, e o mundo continuava assistindo, e Tiago não conseguia mais segurar. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dele sem pedir licença, molhando a barba bem feita, escorrendo pelo colarinho da camisa branca, e ele não limpou, não escondeu. Só ficou ali parado, assistindo os filhos viverem um momento que ele jamais imaginou que eles poderiam ter. E a música terminou, e Marina parou de girar e colocou os meninos de volta nas cadeiras com o mesmo cuidado de antes. Ajeitou os paletós vermelhos, passou a mão nos cabelos loiros de cada um e sussurrou algo que Tiago não ouviu, mas que fez os dois sorrirem ainda mais. E então ela calçou os sapatos de volta, pegou a bandeja que tinha deixado na mesa e virou para Tiago. E quando falou, a voz dela não tinha triunfo, não tinha arrogância, só tinha uma serenidade estranha. Pronto, eles dançaram, agora é a sua vez. E Tiago piscou confuso. Minha vez? E Marina acenou. Eu disse que faria você voltar a caminhar, não disse? Então agora você vai caminhar. E Tiago franziu a testa. Eu já caminho, não estou entendendo. E Marina deu um passo à frente, e agora estava tão perto que ele podia ver as pequenas rugas ao redor dos olhos dela. Podia sentir o cheiro suave de sabão em pó da roupa. E ela disse baixinho, só para ele ouvir: você caminha, mas não vive. Você se move, mas não sente. Você respira, mas não existe de verdade. E isso é pior do que qualquer cadeira de rodas, porque seus filhos estão presos no corpo,
Mas você está preso na culpa, na dor, na raiva, e ninguém pode te tirar daí se você não deixar. E aquilo acertou Tiago como um soco no estômago, porque ela estava certa. Ela tinha acabado de resumir em 2 frases o que ele sentia todos os dias, mas não conseguia colocar em palavras, e ele deu um passo para trás, tentando criar distância, tentando recuperar o controle. Mas Marina não deixou. Ela deu outro passo à frente, mantendo a proximidade. "Eu não sei o que você quer de mim", ele disse, e a voz saiu rouca. "Eu só quero que você seja pai de novo." Marina respondeu, "Só isso, nada mais, nada menos. Só que você olhe para eles e veja vida em vez de doença, veja possibilidades em vez de limitações, veja futuro em vez de passado." E Tiago balançou a cabeça. "Você não entende, você não sabe o que é carregar isso, ver eles todo dia e saber que nunca vão ter uma vida normal. Saber que por minha causa a mãe deles morreu e eles ficaram sem ninguém que realmente soubesse cuidar." E pela primeira vez, Marina pareceu surpresa. "Por sua causa?" ela repetiu, e Tiago assentiu, a voz saindo estrangulada. "Eu mandei ela levar ele sozinha naquele dia. Eu disse que tinha reunião importante. Eu coloquei trabalho na frente da família e ela morreu. O caminhão invadiu a pista e ela morreu. E eu não estava lá. Eu estava fechando um contrato que hoje nem importa mais." E as palavras saíram todas de uma vez, como se uma represa tivesse se rompido. E Marina ficou em silêncio por um momento. E então disse algo que Tiago não esperava. "E você acha que se punir pelo resto da vida vai trazer ela de volta? Você acha que se afastar dos seus filhos emocionalmente vai fazer eles ficarem melhor? Você acha que destruir a própria vida é uma forma de honrar a memória dela?" E cada pergunta era uma martelada. E Tiago não tinha resposta para nenhuma. E Marina continuou, "Eu perdi tudo, senhor Tiago. Perdi marido, perdi filho, perdi casa, perdi dignidade, passei fome, dormi na rua, acordei sem saber se ia sobreviver mais um dia. Mas sabe o que aprendi? Que a gente sempre tem escolha, sempre. Mesmo quando parece que não tem, a gente escolhe como vai reagir, como vai continuar, e eu escolhi não morrer junto com eles. Escolhi viver. Escolhi procurar sentido de novo. E está sendo difícil todo santo dia, mas estou aqui, estou viva, estou tentando. E seus filhos fazem a mesma coisa. Eles escolhem sorrir mesmo com tudo que carregam. Mas você não. Você escolheu morrer junto com sua esposa, só que ainda está respirando. E isso está matando eles também, porque eles sentem. Eles veem, eles sabem que o pai está longe mesmo estando perto." E Tiago sentiu as pernas fraquejarem. E ele se segurou na mesa ao lado, e Marina colocou a bandeja de volta sobre a mesa e pegou as mãos dele, as mãos pequenas e calejadas, dela segurando as grandes e macias dele, e olhou nos olhos dele com uma intensidade que fazia doer. "Você vai deixar eu te ajudar ou vai continuar se afogando?" ela perguntou. E Tiago olhou para os filhos. Pedro e Miguel ainda estavam com aquele brilho nos olhos, ainda sorriam. E ele percebeu que tinha passado tanto tempo focado na tragédia que tinha esquecido de ver a vida que ainda existia. E quando olhou de volta para Marina, ele viu algo nela que o assustou. Ele viu a mesma força que Clarice tinha, aquela determinação silenciosa de quem não desiste mesmo quando tudo diz para desistir. E pela primeira vez em 2 anos, ele sentiu algo diferente da dor constante. Ele sentiu curiosidade, sentiu vontade de saber o que viria depois se ele aceitasse a ajuda, e foi essa curiosidade que o fez falar: "O que você quer que eu faça?" E Marina soltou as mãos dele e cruzou os braços. "Primeiro, você vai parar de tratar seus filhos como coitados, vai parar de olhar para eles com pena, vai começar a fazer coisas com eles, coisas normais, bobas, coisas que qualquer pai faria. Segundo, você vai me contar tudo sobre sua esposa,
Tudo, porque enquanto você não botar isso para fora, você vai continuar carregando como se fosse uma pedra amarrada no pescoço. E terceiro, você vai começar a viver de novo. Vai sair dessa bolha de trabalho e responsabilidade e vai lembrar como é sentir o sol no rosto, como é rir de verdade, como é estar presente. E Tiago respirou fundo. E se eu não conseguir? E Marina deu de ombros. Então, pelo menos você tentou, mas eu aposto que você consegue. E aposto alto, porque vi o jeito que você olhou para seus filhos agora há pouco. E naquele olhar tinha amor, tinha vontade. Só estava escondido embaixo de tanta dor que você nem conseguia mais ver. Mas está lá, e eu vou te ajudar a encontrar de novo. E Tiago não sabia por que estava confiando nessa mulher que mal conhecia. Não sabia porque as palavras dela faziam mais sentido do que tudo que os terapeutas caros tinham dito nos últimos 2 anos, mas de alguma forma ela tinha conseguido atravessar todas as defesas dele em questão de minutos. E agora ele estava ali, vulnerável, exposto, e estranhamente isso não parecia tão assustador quanto sempre pareceu. Então ele acenou com a cabeça devagar e disse: "Está bem, vamos tentar." E Marina sorriu, e dessa vez foi um sorriso grande. "Ótimo. Então amanhã de manhã, antes de você ir para o escritório, nós 4 vamos tomar café juntos, de verdade, sentados à mesa, conversando, rindo, sendo uma família, pode ser?" E Tiago sentiu um aperto na garganta, porque fazia tanto tempo que não tinha um café em família, tanto tempo que não sentava à mesa sem estar olhando para o celular ou pensando no próximo compromisso. "Pode," ele respondeu. E a voz saiu fraca, mas firme, e Marina acenou satisfeita, pegou a bandeja de volta e começou a se afastar. Mas antes de sair completamente, ela virou e disse alto o suficiente para os meninos ouvirem: "Pedro, Miguel, amanhã a gente dança de novo, pode ser?" E os 2 gritaram ao mesmo tempo: "Pode!" E Marina piscou para Tiago e seguiu de volta para a cozinha, e o salão aos poucos voltou ao normal. As conversas recomeçaram, a música continuou. Mas Tiago continuou parado ali, olhando para os filhos, e pela primeira vez em muito tempo ele não viu cadeiras de rodas, não viu doença, não viu limitação. Ele viu apenas 2 meninos de 7 anos que queriam dançar, que queriam viver, que queriam ter o pai de volta. E ele percebeu que tinha sido um idiota egoísta, que estava desperdiçando os anos que tinha com eles, se afogando em autopiedade, e ele caminhou até as cadeiras, se abaixou na frente dos 2 e abraçou eles. Abraçou forte e sentiu os corpinhos pequenos e frágeis contra o peito, e sentiu o cheiro de shampoo infantil, e ouviu as risadinhas deles no ouvido. E pela primeira vez desde o acidente, ele se permitiu sentir algo além de dor. Ele se permitiu sentir gratidão, porque apesar de tudo, apesar da cadeira de rodas, apesar da doença, apesar da perda, ele ainda tinha eles ainda estavam ali. E enquanto estivessem, ele tinha razão para continuar. E quando se afastou, ele viu que os 2 tinham lágrimas nos olhos também, mas eram lágrimas boas, lágrimas de alívio. E Miguel disse baixinho: "Você voltou, pai." E Tiago sentiu o peito explodir, porque o menino estava certo. Ele tinha ido embora, tinha se afastado emocionalmente sem perceber, mas agora estava voltando e ia fazer tudo diferente. Ia ser o pai que eles mereciam. O pai que Clarice gostaria que ele fosse, e ele limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão e sorriu. "Voltei, meu filho, voltei." E Pedro segurou a mão dele e apertou, e Tiago apertou de volta, e os 3 ficaram ali por um momento, só eles, no meio daquele salão cheio de gente importante, mas que naquele instante não importava nada, porque a única coisa que importava estava bem ali na frente dele. E quando
Finalmente se levantou, ele procurou Marina com os olhos e a viu de longe, na porta da cozinha, observando. E quando os olhos dele se encontraram, ela sorriu e acenou. E Tiago acenou de volta e pensou que talvez, só talvez, aquela mulher sem teto que apareceu na vida dele do nada, era exatamente o que ele precisava para finalmente encontrar o caminho de volta para casa, de volta para a vida, de volta para si mesmo. E a festa continuou ao redor, mas dentro dele algo tinha mudado, algo fundamental. E pela primeira vez em 2 anos, ele sentiu esperança. Sentiu que talvez não fosse tarde demais. Talvez ainda houvesse tempo de consertar os erros, de construir memórias novas, de ser feliz de novo. E quando a noite terminou e os convidados começaram a ir embora, Tiago colocou os meninos no carro com a ajuda do motorista e antes de entrar, ele olhou de volta para a casa e viu Marina na janela da cozinha, ainda trabalhando mesmo com a festa acabada. E ele soube que amanhã seria diferente, que amanhã ele ia acordar e pela primeira vez em muito tempo ia querer viver o dia em vez de só sobreviver a ele. E entrou no carro, sentou entre os filhos e no caminho para casa eles conversaram de verdade sobre coisas bobas, sobre o que queriam fazer no fim de semana, sobre os desenhos favoritos, sobre nada e sobre tudo. E quando chegaram em casa e ele colocou os meninos na cama, ele ficou ali sentado no chão entre as 2 camas e ficou olhando eles dormirem. E pela primeira vez não sentiu só dor ao olhar para eles. Sentiu amor, sentiu gratidão, sentiu sorte de tê-los. E quando finalmente foi para o próprio quarto e deitou na cama vazia, ele não pegou o celular para checar e-mails como sempre fazia. Ele só ficou olhando para o teto, pensando em tudo que tinha acontecido, pensando em Marina e na coragem absurda dela de dizer na cara dele coisas que ninguém mais tinha dito. E ele se pegou sorrindo sozinho no escuro, porque amanhã seria um novo dia. E ele estava ansioso para viver esse dia. E isso era algo que não sentia havia tanto tempo que nem lembrava como era. E quando finalmente pegou no sono, ele sonhou com Clarice. Mas não foi um pesadelo como sempre era. Foi um sonho bom. Ela estava sorrindo, estava acenando para ele. E quando acordou no meio da madrugada com o coração acelerado, ele não sentiu angústia, sentiu paz. Porque entendeu que aquele sonho era uma despedida, era Clarice dizendo que estava tudo bem, que ele podia seguir em frente, que ela queria que ele fosse feliz. E ele fechou os olhos de novo e dormiu profundamente pela primeira vez em 2 anos, e quando acordou de manhã com o sol entrando pela janela, a primeira coisa que pensou foi: hoje eu vou tomar café com meus filhos. E essa simples perspectiva encheu o peito dele de uma alegria que ele não sabia mais que existia. E ele levantou da cama com energia, tomou banho cantando baixinho, colocou roupa confortável em vez do terno de sempre e desceu para a cozinha. E quando chegou lá, Marina já estava preparando a mesa e ela olhou para ele e sorriu. Bom dia, senhor Tiago. Pronto para o primeiro café em família? E Tiago sorriu de volta. Pronto, e pode me chamar só de Tiago sem senhor. E Marina acenou. Então me chama só de Marina sem senhora. E os dois riram. E naquele momento, Tiago soube que sua vida estava prestes a mudar de um jeito que ele nunca imaginou possível. E tudo por causa de uma mulher que não tinha nada, mas que tinha tudo. Ao mesmo tempo tinha coragem, tinha sabedoria, tinha compaixão. E ele olhou para ela colocando as torradas na mesa e perguntou: Marina, posso te fazer uma pergunta? E ela olhou para ele. Claro! E Tiago respirou fundo. Por que você fez aquilo ontem? Por que arriscou tudo para fazer meus filhos dançarem? E Marina parou o que estava fazendo, se apoiou na pia e respondeu olhando pela janela. Porque eu tive um filho uma vez, ele se chamava Gabriel, tinha 6 anos quando morreu de leucemia.
E nos últimos meses de vida dele, eu fazia ele dançar comigo todo dia, mesmo quando ele mal conseguia ficar em pé. Eu colocava os pés dele em cima dos meus e a gente dançava pela casa. E ele ria mesmo estando tão doente. E quando ele morreu, eu prometi que se um dia eu encontrasse outra criança que precisasse dançar, eu faria ela dançar, porque dançar é viver. É se sentir livre mesmo quando o corpo é uma prisão. Então, quando vi seus filhos ontem, vi o jeito que eles olhavam para você pedindo atenção, pedindo vida. Eu soube que tinha que fazer alguma coisa e fiz. E Tiago sentiu um nó na garganta, porque agora entendia. Agora entendia de onde vinha aquela força toda. Vinha da dor transformada em propósito. Vinha da perda transformada em missão. E ele se aproximou dela e colocou a mão no ombro. Sinto muito pelo seu filho, ele disse sinceramente. E Marina virou e deu de ombros tentando disfarçar a emoção. Eu também todo dia, mas ele me ensinou que enquanto a gente está vivo, a gente tem que viver de verdade, não desperdiçar um segundo sequer. E é isso que quero te ensinar também, a não desperdiçar os segundos que você tem com Pedro e Miguel, porque eles estão aqui, estão vivos, estão esperando por você. E nesse momento os meninos entraram na cozinha, o enfermeiro empurrando as cadeiras, e quando viram o pai ali na cozinha, no meio da manhã, em roupa confortável, os rostos deles se iluminaram. Pai, você não foi trabalhar? Pedro perguntou surpreso, e Tiago balançou a cabeça. Hoje não, hoje eu vou ficar aqui com vocês, a gente vai tomar café juntos e depois vamos fazer o que vocês quiserem. E Miguel arregalou os olhos. Sério? E Tiago acenou. Sério? E os dois gritaram de alegria. E Marina olhou para Tiago e piscou. E ele entendeu que esse era o começo da volta, o começo da cura, o começo de uma nova vida que ele nem sabia que era possível. E enquanto se sentavam à mesa, os quatro juntos, comendo torradas e bebendo suco, conversando e rindo, Tiago pensou que Marina tinha razão. Ela tinha feito ele voltar a caminhar, não fisicamente, mas emocionalmente. Tinha tirado ele do lugar onde estava parado fazia 2 anos. E agora ele estava se movendo de novo, estava vivo de novo. E isso era tudo, era mais do que tudo. E quando terminou o café e Marina começou a recolher os pratos, Miguel perguntou: Marina, você vai dançar com a gente de novo hoje? E Marina olhou para Tiago pedindo permissão. E Tiago acenou e ela sorriu. Vou sim. E hoje vou ensinar vocês um passo novo. E os meninos bateram palmas. E Tiago ficou sentado ali assistindo a cena, assistindo seus filhos felizes, assistindo Marina interagir com eles, com aquela naturalidade que só quem já foi mãe tem. E ele sentiu uma pontada estranha no peito, não era dor, era outra coisa. Era algo que ele não conseguia nomear, mas que se parecia muito com afeto, com gratidão, com algo mais. E ele balançou a cabeça tentando afastar aquele pensamento porque era cedo demais, era confuso demais. Mas o sentimento não foi embora, ficou ali, pequeno, mas presente, e ele soube que nas próximas semanas teria que lidar com isso também, teria que entender o que estava sentindo. Mas por enquanto, naquele momento, ele só queria aproveitar o café com os filhos, só queria viver aquele instante simples, mas perfeito. E quando Marina se virou para ele e perguntou: Quer mais café, Tiago? Ele sorriu e respondeu: Quero sim, obrigado, Marina. E havia tanta coisa, não dita naquele obrigado, tanto peso, tanta gratidão, tanto reconhecimento, e ela entendeu, ele viu nos olhos dela que ela entendeu. E quando ela serviu o café e a mão dela roçou na dele por um segundo, ele sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço e olhou para ela assustado.
e ela também pareceu sentir, porque piscou surpresa, mas não disse nada. Só se afastou e voltou para a pia. E Tiago ficou olhando para a própria mão, ainda sentindo o calor daquele toque, e pensou: o que está acontecendo comigo? Mas não teve tempo de processar, porque Pedro chamou: pai, conta aquela história da mamãe quando ela era pequena. E pela primeira vez em 2 anos, Tiago não sentiu uma facada no peito ao ouvir o nome de Clarice. Ele sentiu saudade, sim, mas era uma saudade boa. Uma saudade que não destruía, e ele começou a contar a história, e os meninos ouviram atentos, e Marina também ouviu enquanto lavava a louça. E quando terminou, todo mundo estava sorrindo, até ele, sorrindo ao lembrar da esposa, e isso era um milagre. Era a prova de que Marina tinha razão, de que era possível honrar a memória sem se destruir no processo. E quando finalmente levantaram da mesa e foram para a sala, Tiago carregou Miguel no colo e Marina carregou Pedro, e os 4 se sentaram no sofá grande e colocaram um filme. E ficaram ali, juntos, simplesmente existindo. E para Tiago, aquilo era revolucionário. Era a coisa mais radical que ele tinha feito em anos. Ficar em casa, assistir um filme, com os filhos no meio de um dia de semana, sem pensar em trabalho, sem pensar em responsabilidades, só estar presente. E quando o filme terminou e os meninos pediram para dançar de novo, Marina olhou para Tiago e disse: dessa vez você dança também. E Tiago arregalou os olhos. Eu? E Marina acenou. Você, vem, vai ser bom. E antes que ele pudesse protestar, ela já estava levantando Pedro da cadeira e fez sinal para ele pegar Miguel. E Tiago hesitou, mas então viu o olhar esperançoso do filho e não conseguiu recusar. Então pegou Miguel, colocou os pés pequenos do menino em cima dos seus sapatos e segurou ele pela cintura, e Marina fez o mesmo com Pedro e colocou uma música no celular e começaram a dançar, os 4 ali na sala, se movendo devagar. E era estranho, era desajeitado, mas era lindo, era perfeito. E Miguel segurava os ombros do pai e olhava para ele com aquele amor incondicional que só criança tem. E Tiago sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não eram lágrimas de dor, eram de alegria, de gratidão, de amor. E ele olhou para Marina dançando com Pedro ao lado, e ela olhou de volta, e os olhos dela brilhavam. E naquele momento ele entendeu o que ela tinha feito. Ela não tinha apenas feito os filhos dele dançarem, ela tinha feito ele dançar também, tinha feito ele voltar para a vida, e ele sussurrou: obrigado. E ela ouviu mesmo com a música tocando, e sorriu e respondeu: de nada, mas a jornada está só começando, ainda tem muita coisa para consertar, muita coisa para construir. Tiago ouviu aquelas palavras e sentiu um arrepio percorrer a espinha, porque ele sabia que Marina estava certa. Aquilo era apenas o começo, e nos dias seguintes ele entendeu o quanto tinha que reconstruir, o quanto tinha se perdido no caminho. E Marina estava ali todos os dias, não apenas como empregada, mas como uma presença que transformava a casa inteira. Ela acordava cedo e preparava café da manhã. Não apenas colocava comida na mesa, mas criava momentos, colocava música, contava histórias, fazia os meninos rirem antes mesmo do sol nascer completamente. E Tiago começou a acordar mais cedo também, não para ir ao escritório como antes, mas para participar daqueles momentos. E ele descobriu que Pedro adorava panquecas e que Miguel preferia ovos mexidos, coisas simples que ele nunca tinha parado para perceber, porque sempre estava correndo, sempre estava ocupado demais para prestar atenção nos detalhes que faziam a vida valer a pena. E Marina foi mostrando para ele como fazer,
como estar presente de verdade. Ela sugeria coisas simples, como ler para os meninos antes de dormir, como brincar de jogos de tabuleiro adaptados, como assistir o pôr do sol na varanda, e Tiago fazia tudo, às vezes se sentindo estranho, às vezes se sentindo desajeitado, mas sempre se sentindo mais vivo, mais conectado, mais pai. E os meninos floresciam com aquela atenção. Pedro, que antes era quieto e retraído, começou a falar mais, a pedir coisas, a expressar vontades. E Miguel, que sempre sorria, mas com aquele sorriso triste de quem aceita o destino, começou a sorrir de verdade, com os olhos, com o corpo inteiro. E Tiago via aquela transformação e se perguntava como tinha sido tão cego por tanto tempo, como tinha deixado a dor tomar conta de tudo, a ponto de não ver que os filhos precisavam dele, precisavam da versão inteira dele, não da versão quebrada que ele tinha se tornado. E conforme os dias se transformavam em semanas, algo mais começou a acontecer, algo que Tiago não esperava e não sabia como lidar. Ele começou a reparar em Marina de um jeito diferente, não apenas como a pessoa que estava ajudando os filhos dele, mas como mulher. Ele reparava no jeito que ela prendia o cabelo quando estava cozinhando, no jeito que mordia o lábio quando estava concentrada, no som da risada dela quando os meninos faziam alguma bobagem. E isso o assustava porque parecia errado. Parecia uma traição a Clarice. Parecia que ele estava sendo infiel mesmo com ela morta, e ele tentava afastar aqueles pensamentos, tentava se concentrar apenas na função de Marina na casa, mas era impossível, porque ela estava ali o tempo todo, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela entendia ele de um jeito que ninguém mais entendia. Ela sabia quando ele estava prestes a entrar em um buraco de tristeza e dizia alguma coisa, fazia alguma coisa que o puxava de volta, e ele começou a depender daquela presença de uma forma que o deixava vulnerável. E, uma noite, depois de colocar os meninos para dormir, ele desceu e encontrou Marina na cozinha. Ela estava sentada à mesa tomando chá, ainda de uniforme, mesmo sendo quase meia-noite, e ele hesitou na porta, mas ela viu e fez sinal para ele entrar. "Não consegue dormir?" ela perguntou, e Tiago balançou a cabeça. "Ando dormindo melhor, mas hoje estou inquieto", e se sentou na cadeira em frente a ela, e Marina serviu chá para ele também sem perguntar, e ficaram ali em silêncio por um momento. Silêncio confortável, e então Tiago falou: "Posso te perguntar uma coisa?" E Marina acenou, sempre, e ele respirou fundo. "Você sente falta do seu filho, do seu marido, da vida que você tinha?" E Marina ficou olhando para a xícara por um tempo antes de responder: "Todo dia, toda hora, toda vez que respiro, sinto falta, mas aprendi que sentir falta faz parte de ter amado, e eu não me arrependo de ter amado, mesmo sabendo que ia doer tanto quando perdesse, porque os anos que tive com eles foram os melhores da minha vida, e ninguém pode tirar isso de mim, nem a morte, nem o tempo, nem nada." E Tiago engoliu seco. "Como você consegue seguir em frente então? Como você acorda todo dia e escolhe viver quando sabe que nunca mais vai ter aquilo de volta?" E Marina olhou nos olhos dele: "Porque eu ainda estou aqui, ainda estou viva, e enquanto estiver, eu tenho responsabilidade com essa vida, tenho que fazer valer a pena, tenho que honrar a memória deles vivendo bem, vivendo de verdade, não apenas existindo. E você também, Tiago, você também ainda está aqui, seus filhos ainda estão aqui, e vocês têm que viver, não apenas sobreviver." E Tiago sentiu um nó na garganta. "É tão difícil", ele sussurrou. E Marina estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dele. E dessa vez não foi um toque acidental, foi intencional, foi caloroso, foi reconfortante. "Eu sei que é, mas você não está sozinho nisso. Eu estou aqui, e vou continuar aqui enquanto você precisar." E Tiago olhou para a mão dela sobre a sua, tão pequena, mas tão forte, e sentiu algo se mover no peito.
algo que não era apenas gratidão, era mais do que isso, mas ele não disse nada, só virou a mão e entrelaçou os dedos nos dela. E ficaram assim por um momento que pareceu eterno. E então Marina soltou, se levantou e disse: "É tarde, você precisa descansar. Amanhã os meninos vão querer acordar cedo para aquele passeio no parque que você prometeu." E Tiago tinha esquecido do passeio, mas acenou: "É verdade, então melhor. Eu dormir mesmo." E se levantou também, e quando passou por ela na porta, a proximidade era tanta que ele podia sentir o calor do corpo dela, e olhou para baixo, e ela olhou para cima, e por um segundo, Tiago pensou em fazer algo, pensou em dizer algo, mas o rosto de Clarice apareceu na mente dele, e ele recuou. "Boa noite, Marina." Ele disse rápido, e ela pareceu entender, pareceu ver a luta interna dele e apenas respondeu: "Boa noite, Tiago." E ele subiu as escadas sentindo o coração acelerado, sentindo uma confusão de emoções que não sabia como processar. E quando deitou na cama ficou olhando para o teto por horas, pensando em tudo, pensando em Clarice, pensando em Marina, pensando nos filhos, pensando na vida que tinha tido e na vida que estava construindo. E ele não sabia o que fazer com tudo aquilo, não sabia se era certo sentir o que estava sentindo, não sabia se Clarice ia entender ou se ia se sentir traída, e ele sussurrou no escuro: "Me ajuda, amor, me diz o que eu faço." E obviamente não houve resposta. Mas de alguma forma ele sentiu uma paz, como se Clarice estivesse dizendo que estava tudo bem, que ele podia seguir em frente. E ele dormiu naquela paz. E acordou no dia seguinte, decidido a aproveitar o passeio com os filhos e não pensar em mais nada. E quando desceram, e Marina já estava com tudo pronto, tinha preparado lanches, tinha separado protetor solar, tinha pensado em todos os detalhes. E Tiago olhou para ela e sorriu. "Você é incrível", ele disse. Sem pensar, e Marina corou de verdade e desviou o olhar. "Só estou fazendo meu trabalho", ela murmurou, mas Tiago balançou a cabeça. "Não, você está fazendo muito mais do que isso. Você está salvando a gente, está salvando a mim." E Marina olhou de volta e nos olhos dela tinha emoção. Tinha algo que ela estava segurando, mas ela não disse, apenas sorriu e mudou de assunto. "Os meninos estão ansiosos. Melhor ir logo antes que eles explodam de animação." E Tiago riu. E foram. Os 4, juntos. Tiago dirigindo. Marina no banco de carona, os meninos atrás nas cadeiras adaptadas, e o caminho foi cheio de risadas, de músicas, de conversas bobas. E quando chegaram no parque, Tiago percebeu que nunca tinha ido lá, nunca tinha levado os filhos para um lugar simples como aquele. Sempre achava que tinha que ser algo especial, algo caro, algo que compensasse as limitações deles. Mas Marina tinha sugerido o parque municipal. Simples, acessível, cheio de vida. E estava lotado de famílias, de crianças correndo, de cachorros, de pipas no céu. E quando tiraram os meninos do carro e colocaram nas cadeiras, Pedro e Miguel olhavam para tudo com aquele encantamento de quem estava descobrindo o mundo. E Tiago empurrou a cadeira de Miguel e Marina empurrou a de Pedro. E andaram pelos caminhos asfaltados, e pararam perto de um lago, e ficaram ali vendo os patos, e os meninos riam toda vez que um pato mergulhava. E Tiago olhou ao redor e viu tantas famílias normais, imperfeitas, lindas, e entendeu que a dele também podia ser assim. Podia ser normal mesmo com as cadeiras de rodas, mesmo com a ausência de Clarice. Podia ser feliz do jeito que era. E Marina pegou o pão que tinha trazido e deu para os meninos jogarem para os patos. E eles jogavam e gritavam de alegria, e outras crianças se aproximaram, curiosas, e começaram a brincar junto. E Tiago viu que ninguém olhava para os filhos dele com pena. As crianças apenas aceitavam, apenas incluíam. E isso aqueceu o coração dele de um jeito que ele não esperava.
E Marina se aproximou dele e disse baixinho: "Está vendo? O mundo não é tão cruel quanto você pensava. Tem bondade, tem aceitação, tem amor." E Tiago acenou, emocionado: "Estou vendo, e é lindo." E ficaram ali por horas, almoçaram no parque, tomaram sorvete, tiraram fotos, muitas fotos. E em uma delas, o fotógrafo ambulante que passou perguntou se queria uma foto da família toda. E Tiago ia corrigir, ia dizer que Marina não era da família, mas Miguel gritou: "Sim, queremos, com a Marina também." E o fotógrafo não perguntou mais nada, apenas posicionou todo mundo, Tiago de um lado, Marina do outro, os meninos no meio, e tirou a foto. E quando Tiago viu o resultado depois, aquela imagem dos quatro juntos, sorrindo, ele sentiu algo clicar dentro dele, porque aquilo parecia certo, parecia uma família. Mesmo não sendo nos moldes tradicionais, mesmo sendo diferente, era uma família. Era a família dele agora. E ele comprou a foto, guardou na carteira. E toda vez que olhava para ela nos dias seguintes, sentia o peito apertar. Mas era um aperto bom, era saudade de um momento feliz, não dor de algo perdido. E as semanas continuaram passando, e a rotina foi se estabelecendo, e Tiago foi diminuindo as horas no escritório. Foi delegando mais, foi confiando na equipe, porque percebeu que a empresa não ia desmoronar se ele não estivesse lá o tempo todo. E os filhos precisavam dele mais do que qualquer contrato, mais do que qualquer reunião. E ele começou a buscar eles da fisioterapia, começou a participar das consultas médicas, começou a conhecer os terapeutas, os enfermeiros, as pessoas que faziam parte da vida deles, e se surpreendeu com quantos detalhes tinha perdido, quantas conversas importantes tinha deixado passar, mas agora estava recuperando, estava presente, e os médicos notaram a diferença. Comentaram que os meninos estavam mais animados, mais engajados nas terapias, e Tiago sabia que era por causa dele, por causa de Marina, por causa daquela nova dinâmica que tinham construído. E uma tarde, depois de uma sessão particularmente difícil de fisioterapia, onde Miguel tinha chorado de dor, Tiago estava no quarto com ele, tentando consolar, e Marina entrou com um copo de suco e um remédio para a dor, e sentou na cama e começou a cantar baixinho uma cantiga de ninar. E Miguel foi se acalmando, foi relaxando e eventualmente dormiu. E Marina parou de cantar e Tiago olhou para ela com tanta gratidão que doía. "Você sempre sabe o que fazer", ele disse. E Marina balançou a cabeça. "Não sei sempre, só faço o que o coração manda." E Tiago respirou fundo. "Marina, eu preciso te dizer uma coisa." E ela olhou para ele expectante, e ele lutou com as palavras, lutou com a culpa, lutou com o medo, mas finalmente disse: "Eu acho que estou sentindo algo por você, algo que não é só gratidão. E eu não sei se isso é certo, não sei se é cedo demais, não sei se é traição, não sei nada. Só sei que quando você está por perto eu me sinto completo de um jeito que não me sentia desde que Clarice morreu. E quando você não está, eu sinto sua falta. E isso me assusta, porque não sei se estou pronto. Não sei se algum dia vou estar." E Marina ficou em silêncio por um longo momento, os olhos brilhando, e então ela falou, devagar, escolhendo cada palavra: "Eu também sinto algo, Tiago. Sinto desde aquele primeiro dia, quando te vi quebrado, e vi que tinha algo lindo debaixo de toda aquela dor. Mas eu não vim aqui para isso. Não vim aqui esperando nada, vim apenas para ajudar. E se você não estivesse sentindo nada, eu ficaria bem. Ficaria feliz em apenas fazer parte da vida dos seus filhos. Mas já que você está sentindo, eu preciso te dizer que não é errado, não é traição. Não é cedo demais, é apenas a vida continuando, é você se permitindo viver de novo. E Clarice, onde quer que esteja, com certeza está feliz de ver você feliz. Porque quem ama de verdade quer a felicidade do outro, mesmo que seja com outra pessoa." E aquelas palavras libertaram algo dentro de Tiago,
como se ele tivesse recebido a permissão que estava esperando, e ele segurou a mão dela. Eu não sei como fazer isso, não sei como recomeçar, faz tanto tempo. E Marina apertou a mão dele de volta. A gente faz devagar, um dia de cada vez, sem pressão, sem expectativas, apenas deixando acontecer. E Tiago acenou. E ficaram ali, sentados na cama ao lado de Miguel dormindo, segurando as mãos. E não precisaram dizer mais nada, porque tudo já tinha sido dito. E nos dias seguintes, a dinâmica mudou sutilmente. Não era nada explícito, não tinha beijos, não tinha declarações públicas, mas tinha olhares que duravam um segundo a mais. Tinha mãos que se tocavam ao passar uma coisa para outra. Tinha sorrisos que significavam mais do que simples cortesia. E os meninos perceberam, porque criança sempre percebe. E uma noite, durante o jantar, Pedro perguntou: "Pai, você gosta da Marina?" E Tiago quase engasgou com a comida. E Marina ficou vermelha. E Miguel completou: "A gente gosta, ela é legal, você pode gostar também." E Tiago olhou para os filhos, tão inocentes, tão puros, e decidiu ser honesto. "Eu gosto sim, gosto muito." E Pedro sorriu. "Então ela pode ficar para sempre?" E Tiago olhou para Marina, que estava com os olhos cheios de lágrimas. E ele respondeu: "Se ela quiser, pode." E Marina limpou as lágrimas e disse com a voz embargada: "Eu quero." E aquilo foi como um pacto, como um compromisso, como o início oficial de algo novo, e as semanas se transformaram em meses, e a casa que antes era silenciosa e triste se transformou em um lar cheio de vida, cheio de risadas, cheio de amor, e Tiago foi curando, não completamente, porque algumas feridas nunca curam completamente, mas o suficiente para viver, para ser feliz, para olhar para o futuro com esperança em vez de medo. E Marina continuou trabalhando, mas não era mais empregada, era parte da família, comia na mesa com eles, participava das decisões, tinha voz, tinha lugar, e Tiago ofereceu várias vezes pagar melhor, dar um quarto melhor, mas ela sempre recusava, dizia que não estava ali pelo dinheiro, estava ali porque queria estar, porque aquela casa tinha se tornado a casa dela também. E uma noite, 6 meses depois daquele primeiro dia, Tiago estava na varanda olhando as estrelas. E Marina se juntou a ele, e ficaram ali em silêncio. E então Tiago falou: "Eu sonhei com Clarice ontem." E Marina não pareceu incomodada, apenas perguntou: "Foi bom?" E Tiago acenou. Foi, ela estava feliz, estava sorrindo, e sabe o que ela disse? Disse que eu escolhi bem, que você é perfeita para mim e para os meninos, e quando acordei, eu não senti culpa, senti paz. E Marina encostou a cabeça no ombro dele. Ela está certa, nós escolhemos bem, eu também. E Tiago passou o braço ao redor dela. E ficaram assim. E foi a primeira vez que ele a abraçou de verdade. E foi perfeito. Foi exatamente o que ele precisava. E Marina virou o rosto e olhou para ele, e Tiago olhou de volta, e lentamente, dando tempo para ela recuar se quisesse, ele se aproximou e beijou ela. Um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessa. E quando se afastaram, os dois estavam sorrindo, e Tiago sussurrou: "Obrigado por me fazer voltar a caminhar." E Marina riu. "Você sempre soube caminhar. Só tinha esquecido o caminho. Eu só te mostrei de novo." E eles voltaram para dentro, e a vida continuou. Uma vida nova, diferente, mas bonita. E os meninos continuaram, crescendo, continuaram fazendo terapias, continuaram tendo limitações, mas também continuaram sorrindo, continuaram dançando nos pés de Marina, e agora também nos pés de Tiago. Continuaram vivendo, e 1 ano depois daquele primeiro dia,
Tiago organizou um jantar. Não uma festa beneficente como antes, mas um jantar íntimo com as pessoas importantes. E no final, na frente de todos, ele segurou a mão de Marina e disse: "Eu queria agradecer a essa mulher que entrou na minha vida quando eu estava no fundo do poço e me mostrou que ainda havia luz, que ainda havia esperança, que ainda havia vida. Ela fez meus filhos dançarem, me fez dançar também, e hoje eu quero fazer uma pergunta para ela." E Marina estava chorando, já sabia o que vinha. E Tiago se ajoelhou, tirou uma caixa do bolso e abriu, revelando um anel simples, mas lindo, e perguntou: "Marina, você aceita continuar me mostrando o caminho? Aceita construir uma vida comigo e com os meninos? Aceita se casar comigo?" E Marina mal conseguia falar, mas acenou com a cabeça e disse entre soluços: "Aceito, aceito 1000 vezes." E Tiago colocou o anel no dedo dela e se levantou e a beijou. E Pedro e Miguel aplaudiram mais alto que todo mundo, gritando de alegria, e Tiago olhou ao redor e viu pessoas chorando, pessoas felizes por ele, e pensou em como a vida era estranha, como tinha perdido tanto, mas de alguma forma tinha ganhado também. Tinha ganhado uma segunda chance, tinha ganhado Marina, tinha ganhado a si mesmo de volta. E alguns meses depois eles se casaram. Uma cerimônia pequena no jardim da casa, com os meninos como padrinhos, vestidos com os mesmos paletós vermelhos daquele primeiro dia. E quando o celebrante disse que podiam se beijar, e Tiago beijou Marina, Pedro e Miguel jogaram pétalas de rosa e todo mundo riu e chorou ao mesmo tempo, e na festa depois, Marina dançou com os meninos de novo e dessa vez Tiago dançou também, os 4 juntos. E alguém tirou uma foto, e aquela foto ficou na parede. Da sala para sempre, a imagem de uma família que não seguia o roteiro tradicional, mas que era perfeita do jeito que era. E os anos passaram. E os meninos cresceram e continuaram na cadeira de rodas. Mas isso não os impediu de viver, de estudar, de fazer amigos, de ter hobbies, de serem felizes. E Tiago nunca mais se afastou, nunca mais colocou trabalho na frente da família, nunca mais desperdiçou um segundo sequer. E Marina continuou ali, todo dia, sendo o pilar, sendo a luz, sendo o amor que aquela casa precisava. E ela nunca se arrependeu de ter feito aquela proposta absurda naquele primeiro dia, de ter arriscado tudo para fazer 2 meninos dançarem, porque daquele ato de coragem tinha nascido uma família, tinha nascido um amor, tinha nascido uma vida nova para todos eles, e toda vez que Tiago olhava para ela, ele lembrava da promessa que ela tinha feito: "Deixe-me dançar com seus filhos e farei você voltar a caminhar." E ela tinha cumprido, tinha feito muito mais do que isso, tinha dado a ele não apenas a capacidade de caminhar de novo, mas a vontade de viver de novo. E ele era grato todos os dias por aquela mulher sem teto que tinha aparecido na vida dele quando ele mais precisava e tinha transformado tudo. E em uma manhã, muitos anos depois, quando os meninos já eram adolescentes e a casa estava cheia de vida como sempre, Tiago acordou e olhou para Marina dormindo ao lado dele, o cabelo espalhado no travesseiro, o rosto tranquilo. E ele pensou em tudo que tinham construído, em tudo que tinham vivido, e sentiu uma gratidão tão imensa que mal cabia no peito. E ele sussurrou baixinho para não acordá-la: "Obrigado por me salvar." E Marina, sem abrir os olhos, sorriu e sussurrou de volta: "Você se salvou. Eu só segurei sua mão." E os dois ficaram ali, na quietude da manhã, sabendo que tinham algo raro, algo precioso, tinham uma segunda chance, tinham amor verdadeiro, tinham família, tinham vida, e isso era tudo, era mais do que tudo, era suficiente. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.